de Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Glória a Deus, amém? Que noite maravilhosa, né? Noite de sexta-feira, noite de bênção. Como é bom, como é lindo, como é maravilhoso ver a igreja reunida aqui neste lugar para louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero, sem perca de tempo, convidar aos irmãos que abram a sua Bíblia. A palavra que nós vamos meditar hoje, irmãos, é um texto bastante conhecido, mas muito conhecido mesmo, um texto que nós temos bastante afinidade com ele. Te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 20, onde fala a respeito da ceia do Senhor. Amém, queridos? Embora hoje não seja um culto de Santa Ceia, mas é um culto que antecede, a Santa Ceia do Senhor. E o objetivo desta palavra nesta noite é que o Espírito Santo já vá preparando o meu coração e o seu coração para o culto de domingo, que é o culto de Santa Ceia, que por sinal é um culto diferente. É uma reunião solene, é um culto extraordinário, onde nós nos alegramos na presença do nosso Deus, por poder participar do sacrifício de Cristo, que Ele nos proporcionou através da sua morte ali na cruz do Calvário. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 20, onde nós estaremos lendo. Diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezeis a igreja de Deus e envergonheis os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como com o mundo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para poder glorificar e exaltar e bendizer o Teu santo, poderoso e magnífico nome, Pai. Deixamos o nosso lar, a nossa casa, os nossos afazeres para vir Te adorar nesta noite, Pai,
Já sentimos a Tua presença e ouvimos a Tua voz através de cada canção que já foi entoada aqui nessa noite, através das orações que foram feitas, mas agora te pedimos, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Espírito Santo venha nos fazer entender e compreender o conteúdo desta palavra, Senhor, para que a mesma venha ficar impregnada em nossos corações e em nossa mente, Senhor, e que possamos levá-la para o nosso dia a dia, Senhor, que possamos colocá-la em prática e possamos viver, Senhor, esta palavra, para que possamos alcançar as bênçãos e os milagres da parte do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, fica conosco e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podeis tomar o seu assento, em nome de Jesus. Como disse aos irmãos anteriormente, não é um culto de Santa Ceia, não é verdade? Mas é um culto que antecede o culto de Santa Ceia. E que nesta noite o Espírito Santo venha preparar o meu coração e o seu coração para que domingo de manhã, para que domingo à noite, durante a celebração da Santa Ceia, nós possamos desfrutar de algo extraordinário aqui neste lugar, na presença do nosso Senhor maravilhoso, nosso Deus, nosso Rei Jesus. O texto que nós lemos nessa noite, a palavra que descreve ali o momento, a ocasião, né, do culto, da liturgia da Santa Ceia, não é apenas uma palavra que nós temos como modelo para a celebração da Santa Ceia em si, mas quando nós mergulhamos, quando nós lemos esta palavra, nós vamos encontrar aqui significados extraordinários, onde Cristo, através do apóstolo Paulo, ele deixa uma mensagem de fé, uma mensagem de paz e uma mensagem de esperança para as nossas vidas, para a vida do seu povo e para a vida da sua igreja que está aqui nesta terra, mas que está ansiosamente esperando o regresso do noivo que virá buscar a sua noiva. Amém? A carta de Paulo aos Coríntios é endereçada à igreja que ali estava, uma vez estabelecida pelo apóstolo Paulo e os irmãos que o auxiliavam ali. Segundo a história, segundo alguns historiadores, Paulo, ele passa por Corinto durante a sua segunda viagem missionária, através de uma orientação, de um direcionamento de Deus. Ele então implanta ali uma igreja, ele implanta ali uma congregação, e a história vai narrar para nós que Paulo, ele tem uma grande dificuldade de implantar esta igreja ali naquela cidade, porque a história vai narrar para nós que a cidade de Corinto, que hoje só em ruínas, mas que nos tempos bíblicos, no tempo do apóstolo Paulo, era uma cidade pagã. A história vai narrar para nós que ali havia vários templos, ali havia várias entidades religiosas. Os habitantes de Corinto tinham por costumes cultuar vários deuses ali naquele lugar, como por exemplo, a chamada deusa Diana. A história relata que havia ali adoradores, havia adeptos de Diana. Sim, a mesma Diana dos Efésios. Havia também ali em Corinto alguns seguidores de Diana. A história vai narrar para nós também que ali na cidade de Corinto havia alguns templos, e dentre esses templos havia também os adoradores de um deus chamado Dionísio, que para quem não sabe era celebrado entre os coríntios e conhecido como o deus do vinho, ou o deus da embriaguez, das festas pagãs, onde as pessoas celebravam e ali fazia, né, as suas orgias, né, de forma que aquilo desagradava ao Senhor. Paulo, ele tem uma grande dificuldade de implantar o evangelho ali naquela cidade. Pessoas de um costume diferente, pessoas de uma cultura diferente.
É por isso que quando as pessoas ouviam a expressão, quando falava de comer a carne ou beber o sangue, as pessoas chamavam os cristãos ali de canibais, né? Porque entendia ao pé da letra e não sabia qual era o verdadeiro significado desta palavra. Quando nós olhamos para este grande desafio que Paulo recebeu da parte do Senhor, mesmo diante de todas essas dificuldades, ele não desanimou, ele não parou, ele não olhou para trás, mas ele seguiu em frente de fazer aquilo que Deus ele tinha colocado em seu coração. Ei, meu irmão e minha irmã, eu te pergunto nessa noite, o que o Senhor tem colocado em teu coração para fazer? O que o Senhor ele tem te vocacionado para fazer? Vem as lutas, sim, vem as provas, sim, vem as dificuldades, sim, mas não te desanime, porque Deus ele é contigo. Deus ele é contigo para te dar força, para te fazer vencer e para te fazer triunfar na presença dele, em um nome de Jesus. Como eu disse outrora aos irmãos, existem alguns significados bastante interessantes aqui nesta palavra, a respeito da ceia do Senhor. Nós vamos entender que durante o ministério de Jesus, ele vai falar de duas instituições que é muito importante. A primeira é o batismo e depois a Santa Ceia, sendo que a Santa Ceia é um direito pós-batismo, não é isso? É por isso que todos nós que um dia passamos pelo crivo das águas batismal, hoje nós temos esse direito e esse privilégio de poder ceiar, de poder participar desse banquete maravilhoso, assim como também os irmãos que também estão se preparando, eu acredito que fazendo o discipulado, também terão esse dia, esse privilégio de participar, e também aqueles irmãos que virão, que o Senhor trará para este lugar, para junto nós participarmos da ceia e do banquete do Senhor. Mas o que a Santa Ceia, ela significa? Precisamos voltar um pouquinho no passado, mais precisamente no capítulo 12 do livro de Hebreus, quando a Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam prestes a sair do Egito, e no capítulo 12 foi dada ali todas as instruções a Moisés, né, do cordeiro que foi morto, do cordeiro que foi imolado, que morreu naquela noite, e ali havia a preparação, ali houve a celebração da Páscoa, e aquela Páscoa, ela lembra a todos os judeus, até nos dias atuais, o dia em que o Senhor libertou o seu povo com mão forte, debaixo da mão do jugo egípcio. Então a Páscoa, ela simbolizava isso, ela simbolizava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. A partir de então, tanto como no deserto e nas cidades onde o povo de Israel habitou, ao longo do tempo e ao longo da história, todos os anos eles tinham o privilégio de celebrar o quê? De celebrar a Páscoa, de celebrar o momento da libertação, de lembrar o dia que eles foram libertados através da mão poderosa do Deus de Israel. Eles deixaram o jugo, eles deixaram a escravidão, e os judeus eles tinham como prazer e alegria de celebrar essa festa, esse grande feito. Aí o tempo passou, o Messias chegou, as profecias se cumpriram, e lá está Jesus formando um grupo de homens, de 12 homens, para poder ser os seus seguidores, ser os seus discípulos, ser os seus mensageiros. Aí o texto dos evangelistas vão narrar para nós que um belo dia, na celebração da Páscoa, Jesus então, ele sente o desejo
no mesmo dia da Páscoa, de estabelecer a ceia e comê-la juntamente com seus discípulos. Manda preparar um lugar, manda preparar um momento, manda preparar um ambiente. Ele reúne os seus discípulos e lhes dá instruções específicas a respeito do que aquele banquete significava para a sua vida. Então, só relembrando, a Páscoa, ela simboliza a libertação do cativeiro egípcio, e a ceia, ela simboliza, ela representa a libertação do povo do jugo do pecado. E agora não só mais o povo de Israel, não só mais a nação judaica, mas todo aquele que se aproximar de Cristo, todo aquele que erguer a sua mão, aceitando como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, já não é mais escravo das trevas, já não é mais escravo do mundo, já não é mais escravo do pecado, porque agora está debaixo do poder da palavra de Deus, que liberta vidas e que transforma vidas. Páscoa simboliza a libertação do jugo egípcio. A ceia representa ou significa a libertação do jugo do pecado. Jesus ali, ele estabeleceu este marco na história da humanidade, juntamente com seus discípulos. Queridos, o dia da Santa Ceia, o culto da Santa Ceia, o cerimonial, é momento do nosso coração se alegrar na presença do nosso Deus, pelo que Ele fez, pelo que o preço que Ele pagou, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos então refletir no que Ele fez, no que Ele proporcionou para as nossas vidas. Sem perca de tempo, queridos, então eu vou falar aqui neste momento de algum simbolismo da Santa Ceia. A ceia, ela aponta em 3 direções. Quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, a ceia, ela aponta em 3 direções distintas. A Santa Ceia do Senhor, ela aponta para o passado. A Santa Ceia do Senhor, ela aponta para o presente. E a Santa Ceia do Senhor, ela também aponta para um futuro que acredito eu que está próximo de acontecer, um futuro que está próximo de acontecer. Que futuro é esse, pastor? É um futuro em que nós iremos adentrar as mansões celestiais, é um momento que nós iremos contemplar a face do nosso Deus, é um momento que nós iremos olhar na sua face, e a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos, nós contemplaremos a sua face. A Bíblia diz que hoje nós vemos como por um espelho, mas naquele grande dia, assim como Ele é, nós o conheceremos. Amém, queridos? Quantos estão preparados para esse dia? Quantos aqui estão ansiosamente esperando por este momento, de estar nos braços do Pai, de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, de deixar este mundão de pecado, de deixar esse mundão de sofrimento? Quando nós olhamos para o mundo, é só miséria. Quando nós olhamos para o mundo, é só coisa ruim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos dá uma esperança de que dias melhores virão, não aqui nesta terra, mas para um lugar que foi separado, que foi eleito pelo nosso Deus, que foi escolhido para nós estarmos ali na presença do nosso Pai. Eu disse que a Santa Ceia, o primeiro ponto que é que a Santa Ceia, ela aponta para o passado. E quanto ao passado, a Santa Ceia, ela representa um memorial. O que é um memorial? Um memorial é tudo aquilo que nos faz lembrar de alguma coisa. A Bíblia vai dizer para nós, vai narrar para nós, por exemplo, só para os irmãos entenderem o que é um memorial. A Bíblia vai narrar para nós, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 4, e não precisa os irmãos abrirem, no capítulo 4 do livro de Josué, vai narrar para nós acerca das pedras do rio Jordão.
Momento esse em que o povo estava atravessando o Rio Jordão. Lembra daquele dia extraordinário, maravilhoso, quando os sacerdotes e levitas pegaram a arca do Senhor e colocaram sobre os seus ombros? E a Bíblia diz que quando eles pisaram nas águas do Jordão, o curso das águas foi interrompido, e eles passaram a pés enxutos. Pois bem, a Bíblia vai narrar para nós, queridos, que naquele dia, os chefes das tribos, os cabeças das tribos, que eram 12 tribos, e cada um dos chefes daquelas tribos, cada um deles pegaram uma pedra. Quantas pedras? 12 pedras, né? Cada um pegou uma pedra, formando o total de 12 pedras. Levaram para onde? Para o outro lado do rio. E fizeram o quê? Fizeram uma espécie de altar do outro lado do rio. E disseram: olha, quando os seus filhos e os filhos dos vossos filhos perguntarem o que significa essas pedras, vocês irão dizer, vocês irão relatar que estas pedras foram pegas no fundo do Jordão, no dia que o Senhor nos fez atravessar a pés enxutos, através do meio dele. Essas pedras, a partir de hoje, se tornará um memorial. Quem está entendendo, diga amém. Então, o memorial é tudo aquilo que nos faz lembrar de alguma coisa. Então, a Santa Ceia, queridos, também é um memorial. Isso é tão verdade que no mesmo capítulo 11 que nós lemos, no versículo 24, eu vou ler novamente para os irmãos, o apóstolo Paulo, relatando acerca da liturgia do culto da Santa Ceia, ele diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. É um memorial, é para ser lembrado, é algo que não pode ser perdido ao longo da história. É por isso que nós ceiamos todos os meses e fazemos assim todas as vezes até o dia que Jesus voltar. Não podemos nos esquecer deste evento, não podemos nos esquecer desse grande feito que o Senhor fez por nós. Algo que me chama bastante atenção também aqui nesse texto, queridos, é que geralmente, quando morre alguém importante na sociedade, diga-se de passagem um político, diga-se de passagem uma figura pública, uma pessoa importante na sociedade, geralmente quando aquela pessoa morre, e ela deixou um grande legado para aquela cidade ou para aquele país, geralmente é erguido um memorial em nome daquela pessoa, que seja uma escola, que seja uma estátua, que seja uma rua, que seja uma praça. Já viu isso? Muitas praças que existem em nossa cidade, muitas ruas, colégios e escolas, faculdades espalhadas no mundo afora, que leva o nome de alguém, ou também um hospital, que leva o nome de alguém que um dia foi importante para a sociedade, uma pessoa que um dia deixou um legado de suma importância, e para que as gerações futuras possam lembrar daquela pessoa, lhe fizeram então um edifício, lhe fizeram então uma homenagem através daquele prédio, através daquela edificação, ou através daquela rua. É uma memória, é um memorial. Só que esse memorial de Cristo aqui, queridos, é totalmente diferente desse memorial que o mundo estabeleceu. Sabe por quê? Porque o memorial do mundo lá fora é um memorial que foi feito, que foi erguido em nome de alguém que morreu e que está morto. Mas o memorial aqui em nome de Cristo, que foi estabelecido, é em nome daquele que morreu, mas que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo. E não somente está vivo, mas ele está presente no ato da Santa Ceia.
Ele está presente no momento da celebração, Ele está presente no meio de nós, no momento que compartilhamos do pão, que representa o corpo, no momento que compartilhamos do vinho, que representa o sangue. Ele está no meio da sua noiva, Ele está no meio da sua igreja, para nos encher do seu poder, e para nos encher da sua unção. Então, olhando para a ceia do Senhor através desta perspectiva, que aponta para o passado, nós entendemos que ela é um memorial nas nossas vidas, um memorial que deve ser lembrado, não só no dia que nós vamos ceiar, que nós vamos participar, mas todos os dias, todos os instantes e todos os momentos das nossas vidas. A Santa Ceia do Senhor nos faz lembrar do passado também, da agonia da cruz, nos faz lembrar do sacrifício. A Santa Ceia também nos faz lembrar da sessão de flagelos que Jesus sofreu. A Santa Ceia também nos faz lembrar do chicote, que os romanos o chamam de azorraque, não é isso? Que tinha 3 pontas. A história diz que esse chicote, ele tinha chifres de carneiro na ponta desse chicote. Ele feria, ele maltratava, ele deixava cicatrizes profundas no corpo daquela pessoa. Quando nós olhamos para a Santa Ceia, quando ela está apontando para o passado, ela está nos fazendo relembrar que se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não estaríamos aqui nesta hora, nós não estaríamos aqui nessa noite. Então nós temos motivos de sobra, independente dos seus problemas, independente dos seus conflitos, independente das suas dificuldades, nós temos motivos de sobras nessa noite, para poder adorar e glorificar o nome do nosso Deus. A ceia, quando ela aponta para o passado, nos faz lembrar da coroa de espinho, que segundo a história foi colocada na cabeça de Jesus e foi pressionada, e os espinhos adentravam na cabeça de Jesus, ia furando e o sangue ia jorrando sobre a sua face. Quando nós olhamos para a Santa Ceia, quando ela está apontando para o passado, nos faz lembrar dos cravos, que segundo os historiadores, eles mediam cerca de 17 centímetros e meio, que perfurou as mãos e os pés de Jesus. Quando nós olhamos para a Santa Ceia, quando ela está apontando para o passado, nos faz lembrar da caminhada de Jesus até o Gólgota. Ele estava fraco, ele estava com sede, ele estava debilitado. Qualquer ser humano naquelas condições não aguentaria, não suportaria. Qualquer ser humano naquelas condições em que Jesus estava, querido, jogaria a toalha e dizia: eu vou parar por aqui, eu não vou mais continuar, eu vou deixar este fardo porque ele é muito pesado. Mas Jesus não deixou, porque quando ele olhava para o futuro, ele me via e ele te via aqui nesta noite, sentado para adorar e glorificar o nome dele. Então adore, então glorifique o nome santo do Senhor nessa noite. A Santa Ceia, quando aponta para o passado, nos faz lembrar também que a mesma é um culto, é um momento de ação de graças, que nós damos ao Senhor pela salvação eterna, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e distribuiu. Queridos, mesmo sabendo que ele ia passar, mesmo sabendo tudo o que lhe aconteceria, mesmo assim ele glorificou o Pai, mesmo assim ele deu graça, mesmo assim ele cumpriu a sua missão, mesmo assim ele seguiu em frente para cumprir o propósito do Pai na sua vida. Então não esqueça disso. A Santa Ceia, ela é um memorial quando aponta para o passado. Segundo ponto,
a Santa Ceia, quanto ao presente, ela representa ou ela fala de comunhão, koinonia, né, a palavra do grego, ela fala de comunhão. Comunhão com o quê? Comunhão com Cristo, comunhão com o seu sacrifício, comunhão com a igreja, comunhão entre os irmãos. Quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós estamos celebrando, irmãos, um momento de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o seu irmão que está aí do seu lado, que está desfrutando com você de um momento glorioso, de um momento solene, de um momento especial, de um momento maravilhoso, de um momento extraordinário na presença de Deus. O que o Salmo de número 133 ele diz? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em amor fraternal. Se não houver comunhão entre os irmãos, se não houver comunhão entre nós outros, nós não estamos aptos para participar da ceia do Senhor, porque a ceia, ela fala de comunhão uns para com os outros. A ceia, ela fala de comunhão para com o próprio sacrifício em si. A ceia, ela fala de comunhão com o Pai, fala de comunhão com o Filho e fala de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se temos comunhão com o Pai, se temos comunhão com a Trindade Santíssima, logo temos comunhão também com o nosso irmão, porque nós não podemos dizer uma coisa, nós não podemos professar uma coisa e negar outra, que está dentro do mesmo propósito, que está dentro do mesmo objetivo. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Se houver qualquer barreira com o irmão, outra pessoa, o crente nesse estado está impossibilitado de participar da ceia, porque é preciso haver um conserto com esta pessoa. Portanto, o correto seria ir até ela, pedir perdão, participar da Santa Ceia, se possível for, quando estiver entre vós, tende paz para com todos os homens. Romanos capítulo 12, e o versículo 18, ceia fala de comunhão, termos comunhão uns para com os outros. Então, muitas das vezes, a nossa geração, a geração atual, a qual nós temos vivido, tem perdido o verdadeiro sentido do que é a Santa Ceia. Muitas das vezes participamos de qualquer forma, participamos de qualquer maneira, ou outros fazem abstinência da Santa Ceia. Eu sei que existem momentos, que existem ocasiões em que muitas das vezes o ser humano nas suas falhas acometem coisas que muitas das vezes os deixam impossibilitados de participar. Mas aí cabe a cada um de nós, né? Fazer o quê? Buscar na palavra de Deus, e ouvindo qualquer impedimento está o quê? O anjo da igreja, né? O nosso querido e amado pastor, para poder pedir uma orientação, e ele, como homem de Deus, vai lhe orientar segundo a palavra do Senhor, e você vai ser abençoado através do homem de Deus, amém? Porque o homem de Deus que é colocado nas nossas vidas é para poder nos abençoar. É tão sério, queridos, esse negócio de participar da Santa Ceia, porque ao mesmo tempo que ela traz benefício para as nossas vidas, também traz as suas consequências. Dependendo da forma ou da maneira como nós participamos, pode ser bom ou pode ser ruim. E qual é a instrução do apóstolo Paulo? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não é o pastor que vai dizer, não é o corpo de obreiros que vai dizer,
Não é a instituição em si que vai dizer, mas é dentro de cada um de nós fazer uma autoavaliação de nós mesmos e assim participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, no presente, a Santa Ceia, ela fala de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o irmão, comunhão com a igreja e comunhão com o sacrifício. Pois se não houver comunhão entre os irmãos, participar da Santa Ceia é uma afronta ao sacrifício de Cristo. É uma afronta ao sacrifício de Cristo. Também no presente, a Santa Ceia fala de uma aliança que nós temos com o Senhor. Lembra no versículo 25, se você olhar rapidamente na sua Bíblia, ele diz assim, semelhantemente também depois que o Senhor tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança, que foi feita através do meu sangue. Lembra que nós já temos uma primeira aliança, que é a aliança do Antigo Testamento, que por sinal também foi feita através de sangue, mas um sangue ineficaz. Pastor, por que o sangue da primeira aliança é um sangue ineficaz? Porque o sangue da primeira aliança é sangue de animais. E o autor da carta aos Hebreus diz que não é por intermédio do sangue de bode, de carneiros ou de touros, mas por intermédio do sangue de Jesus Cristo, nós temos a ousadia de adentrarmos no Santo dos Santos, para poder glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Através do sangue de Jesus Cristo, o único sacrifício foi o suficiente para redimir todo aquele que se aproxima de Cristo, para viver uma vida de bênção em sua presença. Terceiro ponto, e eu já estou caminhando para o final. O terceiro ponto, quanto ao futuro. No futuro, a Santa Ceia aponta para a vinda de Cristo, aponta para o arrebatamento da igreja. A Santa Ceia, no futuro, ela aponta para as bodas do Cordeiro. A Santa Ceia, quando aponta para o futuro, ela fala do momento tão glorioso, do momento tão maravilhoso, que todos nós esperamos um dia, é estar na presença do Senhor, é estar na sala do trono, juntamente com o nosso Pai Celestial. Pastor, isso é verdade? Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu vou ler, não preciso os irmãos abrirem. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 29. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo 29, que também fala do momento ali da Santa Ceia, na ocasião em que Jesus está celebrando a Santa Ceia juntamente com seus discípulos, no capítulo 26 e no versículo 29, olha só o que Jesus diz para nós. Versículo 29, e digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até o dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, através desta palavra? Que Ele está nos aguardando lá, Ele está nos esperando lá. Uma grande ceia está sendo preparada, um grande banquete está sendo preparado, uma grande mesa vai ser posta, uma grande festa vai ser realizada, e nós iremos ceiar juntamente com o Senhor na eternidade. Ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou bebendo aqui agora, mas é pela última vez.
Eu não vou beber mais, até que eu beba convosco novamente naquele grande dia. Ei, igreja do Senhor, vale a pena prosseguir, vale a pena caminhar, vale a pena orar, vale a pena insistir, vale a pena buscar esse Deus que é santo e que é maravilhoso. O que é interessante e também curioso, é que no dia da Santa Ceia, aqui, dentro da nave da igreja, dentro do espaço físico aqui, quando nós estamos ceando, nós recebemos a Santa Ceia, os elementos da Santa Ceia, na verdade, nós recebemos das mãos dos obreiros, não é verdade? Nós recebemos das mãos dos diáconos, das diaconisas, dos presbíteros, dos pastores. Naquele dia nós receberemos a ceia das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai servir a sua igreja, Ele vai servir a sua noiva, Ele vai servir os eleitos, escolhidos, redimidos e separados para estar com Ele ali na eternidade. E naquele dia nós iremos ali nos alegrar na presença do Senhor. Naquele dia nós iremos fazer parte de um grande coral. E sabe qual é o nome desse coral? Os redimidos do Senhor. Que nome, hein? Que coral, hein? Os redimidos do Senhor. Sabe qual é o nome do louvor que nós iremos entoar ali na presença do Senhor? O Cordeiro de Deus. O cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi maltratado, o cordeiro que como ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores, mas ele venceu, ele suportou, ressuscitou dentre os mortos, e está sentado à destra do Pai, e nessa noite está intercedendo por mim, e por você que está aqui nessa noite. Escrevendo o seu evangelho no capítulo 14, João diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, queridos, tem um lugar especial para você, tem um lugar especial para nós. Independente de nós adquirirmos uma casa, um lugar aqui nesta terra, para nós passarmos poucos anos aqui nesta terra, o certo é que a palavra do Senhor nos garante que já existe uma morada, que está nos aguardando, que está te esperando, que foi feita para você, que foi separada exclusivamente para você. Então não se turbe o vosso coração, porque na casa do Pai tem uma morada para mim e para você. Quando a Santa Ceia, ainda apontando para o futuro, ela vai nos mostrar que no futuro para nós existe esperança. Quando você conversa com alguém acerca desse mundo, qual é o diálogo em pauta? A gente fala assim: rapaz, pelo andar da carruagem, daqui para frente a tendência é só piorar. E é só piorar mesmo, irmãos. A tendência é só piorar. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós temos uma esperança no futuro, não no planeta Terra, mas na cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu. Ali está a nossa esperança, de que dias melhores virão. Uma vez eu li um livro do Max Lucado, e ele aborda isso nesse livro, né? Ele fala acerca disso. Dias melhores virão, mas virão aonde? E aí ele fala acerca disso, ele aborda essa questão, para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo, para os servos do Senhor, dias melhores nos aguarda na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero ler com você
O texto que está em Romanos capítulo 8, e o versículo 18, onde o apóstolo Paulo também escrevendo aos romanos, no capítulo 8, no versículo 18, para nós finalizarmos, e que esta palavra fica impregnada em seus corações. Paulo, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Aleluia. As aflições do tempo presente, as lutas dos dias presentes, as tribulações, as crises políticas, mundiais, em todas as áreas, em todos os setores, que nos oprime, que nos sufoca, tudo isso, irmãos, é bobagem. Tudo isso são pequenas coisas diante da glória que há de nos ser revelada na eternidade, na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e que possamos ficar firmes na presença do Senhor, lembrando do sacrifício que Cristo estabeleceu nas nossas vidas, para nós lembrarmos, é o marco nas nossas vidas, é olhar para aquele alvo, é olhar para aquele marco e nunca nos esquecer daquilo que Jesus nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas a sua palavra, amém? E assim eu quero retornar aqui para o nosso amado e querido pastor Reinaldo, que vai dar continuidade, fazer as considerações finais, dar continuidade. E domingo, não se esqueça, domingo é um dia maravilhoso de nós celebrarmos a ceia do Senhor e nos alegrarmos juntos através do sacrifício de Cristo que Ele cumpriu ali na cruz do Calvário. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.